Olá, meus amados e queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, falando com todos o presbítero Paulo Nascimento. E hoje nós estamos na nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos nós trazemos aqui no canal uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu agradeço a você por estar aí na sua casa acompanhando essas lições tão maravilhosas que trazem um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas para todos nós. Lembrando que o apóstolo Pedro disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou trazendo para vocês todos os domingos essas lições bíblicas e hoje nós vamos falar sobre resistindo às sutilezas de Satanás. E nós vamos então começar falando no livro de Tiago, capítulo 4, e no versículo 4 ao 10, do 4 ao 10, que começa dizendo assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, que ele vos exaltará. Aqui nós vemos Tiago falando essas palavras tão lindas, inspiradas pelo Espírito Santo. Então, nós vamos observar que Satanás ele utiliza várias sutilezas, maneiras, e ele tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nessa lição veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento da fé e prática, e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Então nós vamos falar aqui agora sobre o primeiro tópico da nossa leitura, que é o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Será que a minha vida, a sua vida, a nossa vida
ela está centrada em Cristo? Será que Cristo é o centro da nossa vida cristã? Será que Cristo é o centro? Nós estamos vivendo um evangelho cristocêntrico, onde Cristo está no centro, no meio. Então nós vamos ver aqui Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: e em nenhum outro há salvação. Está em Atos 4:12. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 5:8. Ou seja, Atos 8:5. As escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou afasta-se da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de cultos, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Então nós vemos que muitas organizações religiosas estão deixando Cristo de lado. Muitos movimentos têm surgido onde quase não se fala em Jesus Cristo. Jesus Cristo, para muitas igrejas, movimentos, ele está em segundo plano. Ele não é a peça central, fundamental. Em muitas organizações religiosas, Cristo não é a principal pedra de esquina. Às vezes, mal ele é lembrado nas pregações, nas reuniões. E nós vemos aqui que os apóstolos, se você lê o Novo Testamento, Cristo era o assunto principal. Eles colocavam Cristo em primeiro lugar. No Evangelho, nas pregações, nas mensagens, eles apresentavam Cristo como Senhor Salvador, como primeiro e último. Agora, Cristo o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Está em Atos 2:36. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar o seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira em que você vive. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque realmente a igreja, além dela proclamar Cristo como o único Salvador,
ela não pode esquecer também que Ele é Senhor. Porque às vezes a igreja, ela fala muito em Cristo, mas ela esquece que Ele é o Senhor. É Ele que manda, é Ele que dá as ordens. E se a gente recebe a Cristo como Salvador, a gente deve também andar na fé e ter Ele como Senhor da nossa vida. Porque nada adianta a pessoa ficar proclamando Jesus como Salvador, Jesus como Salvador, e não andar segundo os seus ensinamentos. Então, além de nós termos e proclamar a nossa fé que Jesus é o nosso Salvador, nós também temos que proclamar que Ele é o nosso Senhor e devemos andar como Ele andou, obedecendo os seus mandamentos. Como disse a palavra de Deus aqui, ó. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, além de nós confessar Ele como Salvador, temos que ter Ele também como nosso Senhor. Então, o que está acontecendo? A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira com que você vive. Quer dizer, você reconhece Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Ou seja, você não obedece os seus mandamentos, a sua doutrina, os seus ensinamentos. Então isso daí também é uma sutileza de Satanás. Agora, o segundo tópico, o segundo ponto, comprometimento com as Escrituras. Nós temos que ter comprometimento com as Escrituras, ser compromissados com as Escrituras. Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da Escritura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mateus 4:4. A revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. Salmo 119, versículo 105. Então, alunos da escola bíblica dominical, isso aqui é muito importante. Os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos, eles questionam a autoridade da Bíblia. Como assim? Eles dizem que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, mas ela está ultrapassada, que a Bíblia ela tem que ser atualizada, ou seja, a Bíblia tem que ser modificada. Algumas coisas têm que ser tiradas da Bíblia, porque não serve mais para os dias atuais. Isso daí é uma sutileza de Satanás. E nós temos que resistir essa sutileza de Satanás.
Então, eles negam com esse ensinamento que a Bíblia, ela é a revelação de Deus para a humanidade e ela precisa de correção. Mas nós sabemos que isso daí é para poder apoiar os seus erros, os seus pecados, as suas doutrinas antibíblicas. Nós sabemos que em Mateus 4,4 está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, portanto, é a palavra de Deus e não precisa de modificações para poder nos satisfazer os nossos desejos pessoais. A Bíblia regra de fé e conduta. Segundo ponto. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra e conduta de fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Hebreus 4,12. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria, se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles? 1 Coríntios 10, 19 a 21. Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero e etc. são práticas danosas que corroem e destrói o modelo de família idealizado por Deus. Provérbios 6, 20 a 35. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Então, irmãos, a Bíblia é a nossa regra de fé, não precisa de alterações e nem de modificações. Ela combate o pecado na sua essência e muitos não aceitam, não concordam e querem modificar a Bíblia, mas ela não precisa de modificações ou de alterações. Terceiro ponto, comprometidos com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. João 16, 8 ao 11. O Espírito nos trouxe a Cristo. É Ele que nos traz a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6 e 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Gálatas 5, 16, 17. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Então você vê aqui que nesse tópico, o cristão, ele tem que estar comprometido com uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele quem nos traz a Cristo. O Espírito Santo, ele nos traz a Cristo, ele nos convence a aceitarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então,
Em Romanos 6, 7 e 8, na sua carta, Paulo mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. Tem muitas pessoas que combatem o pecado, fala contra o pecado, mas não consegue abandonar o pecado. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Muitas pessoas falam contra o pecado, combatem o pecado, mas vivem no pecado. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo e só Ele pode nos livrar do poder do pecado e dos desejos da nossa carne. Agora, a vida cheia do Espírito, presta atenção. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. 2 Tessalonicenses 2,13. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. 1 Pedro 1,2. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. 1 João 1,7. E temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Romanos 8,13. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Efésios 5, 18 ao 21. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. E essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitorioso no Espírito. Então, amados alunos da Escola Bíblica Dominical, a vida do cristão, ela tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode nos santificar. Gente, sem o Espírito Santo não tem como o crente se santificar. Você só consegue se santificar através do Espírito Santo na sua vida. Essa obra quem faz é o Espírito Santo. Essa capacitação para a santidade permite o cristão viver uma vida cheia do Espírito Santo. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito de Deus. Então, somente se você tiver o Espírito Santo, se nós tivermos o Espírito Santo, é que a gente consegue santificar a nossa vida. Comprometimento com a igreja local. É o quarto tópico. A igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão da sua dimensão coletiva. Neste sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Agora, segundo tópico, o lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia.
ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. 1 Coríntios 12, 27. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Então você vê aqui, meu irmão e minha irmã, que a igreja, a gente sempre fala isso nas pregações, ela jamais deve significar o templo. Nós temos um costume de falar assim: eu estou indo na igreja, eu vou à igreja. Mas na verdade a igreja somos nós estamos indo no templo, o templo feito ali de concreto, de lajota, de bloco, enfim, o templo feito, construído pelos homens. Então aquilo dali não é a igreja, aquilo dali é o templo, é o local onde a gente se reúne para cultuar a Deus. Então, a igreja também não é um ajuntamento de pessoas que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. A igreja não é simplesmente porque há ali um ajuntamento de pessoas ali cultuando, orando, mas se a pessoa também não sabe nem o que está fazendo ali. A pessoa, para dizer que pertence à igreja, que é a igreja, primeira coisa, ele tem que ter Cristo como seu Salvador e Senhor. Não basta simplesmente a pessoa se reunir, fazer um ajuntamento, como fez ali Teudas e Judas, ali no livro de Atos, né? Você já deve ter lido ali aquela passagem, e que eles ajuntaram ali um grupo de 400 e acabou se dispersando todo mundo. Então não adianta simplesmente fazer um ajuntamento e dizer nós somos a igreja. Não. A igreja são aqueles que têm compromisso, comprometimento com a palavra de Deus. Chegamos ao final desta lição e o nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e auxiliador da igreja. Então, meus amados, aí está a nossa terceira lição bíblica. Todos os domingos eu vou procurar trazer aqui no canal uma lição bíblica, cristocêntrica, para poder ajudar a todos vocês, a todos nós, crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Eu espero que você aprendeu bastante nessa lição. Se você tiver alguma dúvida, volte novamente ela no começo. Volte novamente, ouça novamente essa lição e você irá tirar todas as dúvidas que por acaso ficou em você. Que Deus abençoe a todos. Você que não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal agora, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe essa lição, esse vídeo, porque eu creio que vai ajudar muitas outras pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo domingo, quando nós traremos mais uma leitura da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos vocês.